A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, em João capítulo 4, versículo 24, é dito que Deus é espírito. Sendo assim, teria Deus uma forma física? No vídeo de hoje, você irá descobrir o significado hebraico das palavras que foram traduzidas por imagem e semelhança nas versões tradicionais da Bíblia. Eu me chamo Anderson Correia e você está no canal Hebraico Fácil e Descomplicado. Se você ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? É de graça, você não paga nada. Se inscreva nesse momento e ative o sininho para receber todas as notificações. Para este vídeo, iremos apresentar 3 versões da Bíblia Sagrada. Acompanhe na tela. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versão Almeida e atualizada. Então disse Deus, façamos o ser humano segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança. Bíblia Peshitta, página 5. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bíblia Hebraica, editora Sefer, página 11. Vamos agora apresentar a você o texto hebraico de Gênesis 1:26. Vamos analisar as palavras hebraicas para imagem e semelhança. Escolhemos o texto hebraico do Kotz de Leningrado, que é o conhecido B19, que é o texto base da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Acompanhe comigo. Vayomer Elohim naaseh Adam betzalemenu kidimotenu veirdu vidgat hayam uviof hashamai uvabechema uvikol haaretz uvikol haremes haromes al haaretz. Victor P. Hamilton, no seu livro Manual do Pentateuco da CPAD, tece um comentário bem interessante de Gênesis 1:26 e traz uma breve explicação para as palavras hebraicas imagem e semelhança. Acompanhe na tela. É especificamente declarado que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem e semelhança. É o único lugar no Antigo Testamento em que os dois termos aparecem vinculados um ao outro. Em Gênesis 1:26, ao se referir à decisão divina de criar, ambas as palavras são utilizadas, mas em Gênesis 1:27, somente imagem é utilizada. Em Gênesis 5:1, a palavra hebraica para semelhança é traduzida na Septuaginta não pelo termo mais comum, homoiousis, mas por eikon, geralmente o termo grego equivalente à palavra hebraica para imagem. Uma segunda possibilidade seria termos a palavra semelhança modificando a palavra imagem. Nesse caso, a função da palavra semelhança seria limitar o significado de imagem. Conforme se sugere, tal ressalva teria o objetivo de evitar a noção de que os seres humanos são uma cópia exata de Deus. Manual do Pentateuco, Victor P. Hamilton, páginas 26 e 27. O Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento de São Jerônimo tece também um comentário bem interessante de Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Acompanhe comigo. A intenção divina está expressa na frase façamos o homem, um eco da linguagem da Assembleia Divina. Na literatura antiga do Oriente Médio, os deuses decidem a sina da raça humana. A Bíblia aceita a ideia da Assembleia, mas Yahvé sozinho é quem toma a decisão, conforme ambos os textos. A origem do ser humano não é simplesmente da água sobre a terra, como as plantas, peixes, pássaros e animais. Ele é feito à nossa imagem como nossa semelhança. O homem é o ápice da manifestação divina, não como um ser estático, mas como um ser que age, o qual governará todas as coisas previamente criadas. No antigo Oriente Médio, o rei geralmente era chamado de imagem da deidade e era revestido da autoridade de Deus. A linguagem real também é usada aqui para o ser humano em geral. Novo Comentário de São Jerônimo, páginas 64 e 65. De Acaso, no seu comentário bíblico da editora Vida Nova, tece também seu comentário e uma interpretação para as palavras imagem e semelhança de Gênesis 1:26. Acompanhe na tela.
Deus afirma que o homem deve ser feito à nossa imagem e semelhança. Isso significa que a humanidade, tanto homens quanto mulheres, é representante de Deus na Terra. Com frequência, acreditava-se que os reis do Antigo Oriente carregavam em si a imagem de seu Deus, mas Gênesis afirma que cada ser humano é feito à imagem de Deus. Tal entendimento da imagem divina estava além da capacidade do autor humano de Gênesis, mas o autor alude a uma outra dimensão dessa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Comentário bíblico Vida Nova, de A. Carson, página 102. Para alguns hebraístas, a palavra hebraica tselem, traduzida por imagem, é derivada da palavra mais curta tsel, que significa sombra. Já a palavra hebraica demut, traduzida por semelhança, vem da raiz dan, que significa sangue. Vamos ver o real significado das palavras hebraicas tselem e demut, de acordo com o dicionário bíblico. Acompanhe na tela. Tselem, palavra empregada 16 vezes. O aramaico é usado de forma semelhante em Daniel 2 e 3. Basicamente, a palavra se refere a uma representação, uma semelhança. 2 vezes designa as cópias em ouro dos ratos e inchaços que afligiam os filisteus, conforme 1 Samuel capítulo 6, versículos 5 e 11. O homem foi criado à imagem, tselem, e semelhança, demut, de Deus, o que é então explicado como o ter domínio sobre a criação divina, na qualidade de vice-regente de Deus. A imagem divina não se encontra no corpo do homem, que foi feito a partir de matéria terrena, mas em sua semelhança espiritual, intelectual, moral com Deus, de quem veio o sopro que lhe deu vida. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Vida Nova, páginas 1288 e 1289. Demut. Embora este substantivo seja usado apenas 26 vezes no Antigo Testamento, é uma palavra bastante importante. Ela aparece na seção teofânica de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5, 10, 13, 16, 22, 26 e 28. E também o capítulo 10, versículos 1, 10, 21 e 22. Todas essas passagens em Ezequiel referem-se a semelhanças visuais, mas Isaías 3 e 4 mostra que demut também pode ser empregado para designar semelhanças sonoras e semelhanças estruturais, no sentido de ser um padrão ou modelo, conforme em 2 Reis, capítulo 16 e versículo 10, onde a palavra é paralela a tavinite. Das duas palavras, a mais importante é imagem, mas para evitar a implicação de que o homem é uma cópia precisa de Deus, ainda que em miniatura, o termo menos específico e mais abstrato, demut, foi acrescentado. Dessa maneira, demut define e limita o significado de tselem, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, página 316. Já Maimônides, em sua obra Guia dos Perplexos, distingue tselem e demut de toar, que significa aspecto, e tavinite, que significa configuração. Nesta mesma obra, ele traz uma explicação bem interessante do significado das palavras hebraicas traduzidas por imagem e semelhança. Acompanhe comigo. As pessoas pensavam que tselem, imagem, no idioma hebraico significava tavinite, figura, e o seu mitar, contorno. Isto conduziu à corporeidade absoluta por causa do que foi dito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme Gênesis 1 e 26. Elas pensavam que Deus tinha forma humana, ou seja, sua figura e contorno, e disso seguiu necessariamente a corporeidade absoluta, e as pessoas passaram a acreditar nisso. O termo tselem, imagem, é aplicado à forma natural, ou seja, ao que constitui a substância de uma coisa ser o que é e a sua realidade como um ser determinado. Essa coisa no ser humano é o que traz a compreensão humana, e por causa desta compreensão intelectual, foi dito em relação a ele, imagem de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Guia dos Perplexos de Maimônides, página 43. Demut é derivado do termo damar, assemelhar, e indica a semelhança em uma ideia abstrata, como em assemelho-me a um pelicano do deserto, conforme Salmos 102 e 7.
Ora, como o ser humano foi distinguido por algo notável que está nele e que não se encontra em nenhum dos seres abaixo da esfera da lua, quer dizer, pela compreensão intelectual, na qual não se faz uso de nenhum sentido, nem mãos, nem braços, esta foi comparada à compreensão de Deus, que não se faz por meio de instrumento, e se não existe, na verdade, uma semelhança real, há somente uma primeira abordagem. Por causa do intelecto divino que se junta ao ser humano, foi dito que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não que Deus, o Altíssimo, seja corpo, de maneira que possua uma figura qualquer. Guia dos Perplexos, Maimônides, página 44. Se você gostou desse vídeo, se as informações ficaram claras para você, você já sabe, né? Deixa o seu like e também um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva nesse momento e ative o sininho para receber todas as notificações. O meu muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.